certeza que o Senhor vai falar de uma forma poderosa conosco nesta noite. Amém, meu amigo. Obrigado. Deus abençoe. Será que o seu terno serve em mim? Estou precisando de um terno. Não fez barra ainda não, né? Amém. Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe sua vida. Eu fico muito feliz quando eu ouço que vai ter o jantar aqui da passagem de ano na igreja, porque a igreja me faz muito bem, a igreja faz muito bem para a minha família. E eu creio que se você estiver aqui também, vai fazer muito bem para você, para a tua família também. Não só espiritualmente falando, mas também relacionalmente falando. Estar no meio dos irmãos é uma bênção. É assim um bálsamo para a nossa vida, para a nossa caminhada. Estar com vocês é um privilégio que Deus põe aí no nosso calendário. Então, estarei aí com muita alegria. Eu quero te convidar para você abrir a palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, capítulo 15. Nós vamos ler 2 textos nessa noite. O primeiro vai ser em Jeremias e o segundo vai ser lá nos Salmos. Eu já vou te falar qual é o Salmos que nós vamos ler. Peço licença, presbítero Felipe, aproveitando a ministração de domingo, não sei se você se recorda, domingo a gente ouviu a respeito de Jeremias, foi uma bênção, e ouvimos a respeito da palavra, né, que o Senhor, Ele zela por cumprir a tua palavra, Ele vela por cumprir a palavra é a regência da nossa vida, a palavra é o centro da vida cristã, e hoje Deus colocou no meu coração para falar a respeito da palavra, não só da palavra, mas para falar a respeito da palavra e qual a conexão que ela tem com a nossa estrutura humana, com a nossa vida. E eu creio que haverá de ser uma resposta de Deus para muitas vidas, uma resposta de Deus para muitos desejos do nosso coração, e que há de ser uma bênção, porque a arca, quando ela é aberta, daqui sai o poder de Deus. A palavra não é naquilo que eu falo, é aquilo que está escrito, é aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida e para a tua vida. O livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Eu queria repetir, achando, quer dizer que ele procurou em algum lugar a palavra, ele encontrou essa palavra, logo ele a comeu, ele digeriu, ele absorveu, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Agora eu queria ler com os irmãos o Salmo 37, muitos sabem de cor esse texto, já ministrei algumas vezes nesse texto, um texto que eu gosto muito elucidativo, muito instrutivo, nos ensina muito sobre condição humana de vida, e eu quero ler, o texto diz assim, o Salmo 37, versículo 4. Vocês encontraram? Deve estar no telão também, né? Facilitando a nossa vida. O Salmo 37 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Posso ler de novo? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui prestando um culto, Pai amado, sincero a Ti, e eu sei que, Pai amado, se o Senhor não abrir os corações, nada o homem pode fazer, nada eu posso fazer, não adianta a minha eloquência, não adianta falar bonito, Pai amado, mas o que adianta é o Teu Espírito abrindo as portas dos corações, abrindo a mente, dando entendimento, Senhor, e é o que eu te peço e suplico nessa noite, que o Senhor conduza essa semente que vai ser extraída da Tua palavra para dentro do nosso coração, e lá, Senhor, ela produza o fim que ela vem especificado por Ti, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu amo esse texto, e ele é um texto tão pessoal da parte de Deus para a nossa vida, e tantas vezes eu ministrei esse texto, e recentemente eu venho tendo uma inspiração um pouquinho mais alargada desse texto, dentro do seu conteúdo, e eu queria dividir esse texto em 2 etapas, né? A primeira
etapa diz a respeito do deleitar no Senhor. E a segunda é que Ele vai conceder o que deseja o nosso coração. Pode ser que muitos interpretem isso de uma forma equivocada, mas eu creio que a melhor interpretação, uma interpretação centrada em Cristo, centrada na lógica da palavra, é a que nós poderemos ouvir hoje e também ouvir em outras ministrações. O Salmo 37, ele tem algumas traduções, e pode ser que a tua tradução venha dizer, e ele considerará os desejos do seu coração. Eu gosto muito dessa tradução que fala, ele te concederá o que deseja o teu coração. E a gente vai entender como é que é o fluir dessa palavra, como é que ela se conecta com o Evangelho, porque afinal não é uma palavra que quando eu me deleitar no Senhor, Ele vai realizar tudo aquilo que eu quero. E aí nós teríamos um Deus como se fosse um gênio de lâmpada, que você apresenta para Ele os seus desejos e Ele começa a realizar os seus desejos. Um Deus ali que seria mais um servo que traria aquilo que eu quero, que eu preciso, na hora que eu quero, na hora que eu preciso. E essa não é uma interpretação conectada com a palavra de Deus. Outra tradução diz, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. E quando a gente pensa em deleite, o salmista, quando escreve esse salmo, ele já estava ali como um rei, já ancião. O salmista já estava quase praticamente ali no finalzinho da sua carreira ministerial, na sua carreira como rei de Israel. Então ele já era idoso, e ele olhando para trás, ele escreve esse salmo como alguém dizendo assim, eu vivi o suficiente para entender o que realmente importa. Eu já tenho experiência suficiente para eu poder discernir as coisas. E a gente tem que entender que aqui já tem um princípio importante. A gente tem que ouvir e aprender das pessoas que têm experiência, dos idosos, dos mais velhos, eles têm condição de discernir melhor. Eu me lembro que eu fiz uma viagem, e a gente foi num lugar, à noite, assim, para passeio, e ali tinha muita gente idosa, e os meus amigos olharam e falaram, puxa, olha onde a gente veio parar, Aí eu disse assim para eles, olha, se esses senhores aqui, idosos, saíram de casa a essa hora, nesse frio, é porque vai ter algo bom lá. Por quê? Porque eles não iam sair à toa, eles já têm discernimento do que é bom e do que é ruim, eles já têm experiência, eles não gastam o seu tempo aleatoriamente, e o rei Davi, ele estava exatamente nesse momento da vida dele. Portanto, o Salmo 37, ele tem um conteúdo de sabedoria. A teologia vai dizer que ele é um salmo sapiencial, ele é semelhante a Provérbios. Provérbios é aquilo que a gente lê, a gente aprende, a gente recebe orientação, e esse salmo ele tem um conteúdo de Deus que nos orienta. Então o salmista ele ensina como viver, como desejar. A gente precisa aprender como desejar as coisas, senão eu desejo coisa que não está conectado com o que Deus deseja para mim. E a gente sabe que aqueles que são chamados por Cristo, remidos, lavados pelo sangue, eles têm a sua mente trocada. É preciso que haja uma mudança no meu interior. E quando há uma mudança no meu interior, os meus desejos também são diferentes. Os meus desejos começam a se alinhar. O salmista então está ensinando que como viver, como desejar, como se estabilizar em meio a momentos difíceis, em meio ao caos. Essa palavra inicialmente, na primeira etapa desse verso, que diz, deleita-te no Senhor, e Ele realizará, Ele concederá o desejo, o que deseja o teu coração. Ele começa com a palavra deleite. Quando eu ministro esse texto, eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra ela tem a ver com extrair alimento de algum lugar. As mães, os pais, quando tiveram seus filhos pequenininhos, puderam ver quando a criança ia ser amamentada. E ali você vê uma criança extraindo o alimento que nutre o interior dela naquele momento, e ela se deleita. Eu não sei se você percebe a calma que aquela criança fica, aquele bebezinho. Eu não sei se você percebe que ele não está preocupado com o que acontece no redor dele, ele está preocupado que ele está mamando. Ele está ali gostosamente no colinho da mãe, ele está ali repousando. E a palavra do hebraico
bíblico, ela diz assim, que o deleite que o salmista está falando aqui é desfrutar de algo especial com suavidade. Com suavidade. É experimentar prazer íntimo. É repousar com alegria. É saborear. Não é emoção momentânea. É um prazer cultivado. É um prazer que precisa ser trabalhado em intimidade. E Davi está dizendo, aprenda a achar prazer em Deus, e você descobrirá o que seu coração realmente deseja. Então a primeira etapa desse texto, ela fala assim, deleita-te no Senhor, extraia alimento do Senhor, extraia alimento, e esse deleite é um deleite equilibrado. Nós vivemos numa era em que as pessoas estão superaceleradas. Os mecanismos eletrônicos, os celulares, as séries de TV, aquilo que atrai nossa atenção, elas têm um poder tão grande de desregular o nosso interior, e isso se chama sistema receptor de prazer. A gente recebe prazer quando a gente olha um celular, uma notícia, a gente tem reações. A Bíblia fala que o nosso sentimento, ele é afetado. Enganoso é o coração do homem. E quando eu dou janela para que essas coisas me influenciam, eu acabo desregulando o meu sistema interior de recepção de prazer. Isso se chama receber dopamina. Dopamina é o prazer que a gente sente quando a gente vê algo que nos instiga. Às vezes você olhando uma rede social, ali um vídeo, às vezes você assistindo um filme, uma série, você não consegue parar, né? Tem gente que vai assistindo uma série e fica até as 3 da manhã. Já aconteceu com você? Não, né? Graças a Deus, você fica orando, né, na palavra até as 3 da manhã. Não, eu sei que tem série que a gente olha e ela foi feita para viciar a gente. E ela desregula a nossa dopamina. Existe um estudo, né, do Vale do Silício que fala assim, que quando você está com a sua dopamina desregulada, por quê? Porque você estimulou muito, você perde o interesse por coisas mais aparentemente monótonas. Você não lê mais. Você não quer ler livro, você fala, eu não vou ler livro, é muito chato. Você perde o interesse pelo teu trabalho, meu trabalho está muito monótono. Eu ficar lá escrevendo no computador, eu ficar preenchendo relatório, eu não aguento mais, porque o seu sistema dopaminérgico está desregulado. Você sabe que Ezequiel fala sobre o sistema dopaminérgico, né? Eu não vou falar sobre isso, né? Mas ele fala que o meu povo praticou um pecado contra Deus. O meu povo se envolveu com o Egito. Ele fala numa linguagem muito poética, uma linguagem muito pesada, e o meu povo se relacionou. E esse relacionamento não foi do agrado de Deus. Ele usa uma linguagem muito pesada. Eu não vou falar de Ezequiel aqui, mas Deus está falando assim, olha, cuidado para você não desregular o teu prazer, o teu centro de receber prazer, porque o salmista ainda completa, ele fala assim, que o teu prazer esteja na minha lei. A minha lei tem que ser o meu maior prazer. O salmista escreve o Salmo 119 inteiro, enaltecendo a lei de Deus. Ele trabalha aquele Salmo 119 de uma forma tão gloriosa que ele fala, olha, eu tenho mais prazer na tua lei do que em todas as minhas peregrinações. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Ele enaltece, ele contempla a palavra. E olha que Davi era alguém que poderia ter prazer nessa terra, ele era rei, ele poderia viajar para onde ele quisesse, ele podia comer o que ele quisesse, ele podia desfrutar de tudo aquilo que algo no mundo possa oferecer, mas ele entendeu que se ele extraísse prazer de Deus, esse prazer seria um prazer equilibrado, na medida certa, seria um prazer que viesse a completar o coração dele. Então ele escreve, deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Eu esbocei até um texto, um título para essa ministração, e o título é assim, o céu escondido dentro do nosso coração. O céu escondido dentro do nosso coração. A gente tem algo no nosso coração, que em algum momento,
eu não vou conseguir preencher com as coisas que são dessa terra. Eu tenho algo no meu coração, e Deus colocou isso no nosso coração, como seres humanos feitos, formados à sua imagem e semelhança. Ele colocou em nosso coração o desejo pelas coisas eternas. E muita gente anda tentando suprir os desejos pelas coisas eternas com coisas terrenas. Quem que já não viu milionários, né? Bilionários, gente com dinheiro, que pode fazer o que quiser nessa vida, comprar o que quiser, viajar para onde quiser, com depressão, com ansiedade. Aliás, é o que mais a gente vê. Eu não posso falar que é sempre assim, porque pode ser que tenham pessoas, sim, abastadas, né, que não tem esse tipo de problema, mas eu já vi gente tirar a própria vida, gente com dinheiro, gente que já viajou, gente que já teve o que queria, tirar a própria vida. Quer dizer, então, que as coisas terrenas, elas não suprem. Pessoas não suprem o vazio do coração humano. Coisas não suprem o vazio do nosso coração. Viagens, lugares não suprem o vazio do nosso coração. Existe algo que foi perdido lá no Jardim do Éden, chamado presença de Deus. E desde o Jardim do Éden, o ser humano ele anda incompleto, até o momento em que Jesus foi para a cruz, ressuscitou, nos salvou, nos resgatou, nos perdoou, ele reabriu a reconexão, ele reconectou o homem com aquilo que havia se perdido, que era a presença de Deus. Lá no Jardim do Éden, a palavra diz que Adão ele era visitado por Deus todos os dias, né? No finalzinho da tarde. A presença está ali envolvida, a presença de Deus, um momento de diálogo com Deus. Deus ele é tão maravilhoso que ele, como sendo Deus, ele não cria nada sozinho. Ele fala, vou criar tudo aí, está tudo certo. Não, ele chama alguém e fala, olha, façamos o homem, vamos fazer junto. Deus ele é comunitário, Deus ele gosta de conversar, ele gosta de dialogar. A Bíblia toda ela fala de relacionamento com Deus. João 17 fala, e a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus e conheçam a Deus, que conheçam ao único Deus e a Jesus a quem Ele enviou. Eu sempre falo isso na EBD e vou repetir, conhecer a vida eterna é essa, que te conheçam como único Deus, é que tenham relacionamento com esse Deus, é que vivam na presença desse Deus. Diversos salmos, eu queria ler alguns aqui com os irmãos, daqui a pouco você vai entender a conexão dessa palavra, se é que você já não está entendendo pelo Espírito Santo. Eu quero ler o Salmo 27, versículo 4, se o DCF me ajudar a colocar aí, por favor. Uma coisa, também é conhecido, né? Uma coisa eu peço, ou eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e aprender no seu templo. Olha o que o salmista valorizava. Ele pediu e ele a buscar. Ele falou assim, uma coisa eu pedi, eu vou buscar. Quer dizer que ele não conseguia morar na presença de Deus ainda, porque não tinha Jesus para pavimentar o caminho. Com Jesus a gente tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Lá não, Davi naquela época ele tinha que ir até o templo, ele tinha que ter o sacerdote, tinha que ter o sacrifício. Então ainda tinha um entrave, uma dificuldade para ele, por isso que ele buscava, mas ele valorizava. Salmo 42, versículo 1, minha alma tem sede, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A alma é o coração, a alma é o que está aqui dentro. Salmo 73, 25, nada desejo além de ti. Salmo 73, versículo 25. Nada desejo além de ti. Outra tradução, a quem tenho eu no céu, senão a ti. O que está escrito? A quem? Acho que vocês vão ter que ficar de pé um pouquinho, dar uma respirada. O que vocês acham? Não precisa? Filipenses capítulo 3,
versículo 8. Filipenses fala dos mistérios de Deus, fala daquele povo, né, que foi instruído pelo apóstolo Paulo. Ele fala assim: olha, eu estou buscando a excelência do conhecimento de Cristo. Eu estou entendendo que o desejo mais profundo do coração é voltar para a presença de Deus, através de Jesus Cristo. Salomão, um homem também que teve o desfrute de tudo aquilo que ele queria, que ele podia, tudo que a riqueza podia dar para ele. Ele escreve lá em Eclesiastes e fala assim: tudo é vaidade, tudo fora de Deus presta atenção no que eu vou falar, tudo fora de Deus é um simulador de plenitude. Nunca vai servir para completar o que tem de vazio aqui no nosso coração. O nosso desejo fica deturpado quando a gente está longe de Deus. O nosso desejo está deturpado quando ele não é regido pela palavra de Deus. E muitas vezes eu ministrei, quando eu falei que eu ministrei essa mensagem, eu falava assim: olha, quando você se deleitar do Senhor, quando você se alimentar do Senhor, quando você entender que Ele tem que ser o teu maior prazer, você meditar nesse livro de dia e de noite, sabe o que vai acontecer? Ele vai mudar os seus desejos, Ele vai transformar o teu interior, e Ele vai transformar sim o seu interior. Ele vai mudar o que está aqui por dentro da gente. Aquilo que eu desejava antes, carnalmente falando, quando eu era homem natural, mulher natural, os meus desejos eles vão ser mudados. Eles vão começar a se alinhar com os desejos de Deus. Eu vou desejar muito mais ver o meu irmão bem. Você vai desejar muito mais ver a igreja frutificando do que algo que você desejava antes, que era algo para você. Era algo egoísta. Era algo para si próprio, para si própria. Ele vai mudando, ele vai olhando, vai colocando dentro de você ali os desejos transformados com a mente de Cristo. Ele vai colocando um coração de carne e ele vai mudando a gente do solitário para o coletivo. Agora a gente se preocupa, a gente acorda na segunda-feira, aqueles que têm chamado, pensando assim: como é que está meu irmão? Será que ele está bem? Como é que está o meu pastor? Será que ele está bem? Olha os desejos nossos diferentes. Hoje eu preciso ir no culto, eu desejo ir no culto. Eu estou cansado, mas eu quero ir. Como a corça anseia pelas águas, assim o salmista escreve que ele anseia pela presença do Senhor. Mas Salomão, ele viu que nada no mundo ele conseguiria suprir aquilo que era um vazio dentro do coração. Tudo que a gente tem, e o mundo ele é um especialista em despertar desejo. O mundo, as propagandas, elas despertam o desejo na gente. Você concorda? O outdoor que você vê é desejo. Né? Você sai, daqui a pouco você fala: não precisava disso, que você acaba comprando alguma coisa. É desejo. Tem uma palestra que uma vez eu assisti que assim, mudou minha perspectiva de desejo. Né? E a palestra dizia assim, que o desejo da modernidade, ele é um desejo na modalidade do amor eros. Né? A gente sabe que biblicamente o amor ele tem diversos significados. E o eros é o amor ligado ao desejo, ao possuir, ao prazer. Né? O eros é porque ele tem quase a ligação com algo erótico. Ele é o desejo de possuir alguma coisa. E a mídia, os mecanismos de atração da nossa atenção, e quando eu falo atração da nossa atenção, é quando sua atenção é atraída para algum lugar, ela é distanciada de Deus. E o mundo ele se torna especialista em despertar desejo, só que ele não tem condição de suprir o desejo despertado, que só é suprido pela palavra de Deus. Então, quando você vê alguma coisa e deseja, você pode ter certeza que algo por trás foi trabalhado para despertar esse mecanismo de desejo nosso relacionado com o possuir. Eu vou dar um exemplo, mas o possuir, ele encerra o desejo quando você tem. Não é? Vai chegando no Natal, você não tem o desejo de ganhar um presente? O que você quer ganhar de presente? Me fala. Quero um carro, quero um vestido, eu quero um relógio, né? Um relógio que marca o batimento cardíaco, a pressão arterial, que mostra quanto tempo que eu dormi, né? Olha o desejo sendo despertado. Não, eu quero uma panela, uma frigideira. Ninguém quer frigideira, né? Aquelas boas que não gruda nada, né? Que não dá trabalho para lavar. Dá presente de cozinha para a mulher para você ver o que acontece, né?
Não, eu vou dar uma air fry, né, para minha esposa. Não dá certo. Né? O desejo dela não é por uma air fry, é um desejo bem diferente. Né? Dá um devocional. Olha o desejo alinhado aí, hein? Olha, fui inspirado agora. Né? Eu estava pensando, será que eu vou conseguir achar alguma coisa boa para dar para as mulheres? Né? Um devocional. Ela vai amar, né? E você vai poder entender se ela está conectada com os desejos bíblicos. Né? Mas pensa comigo, você começa a olhar aquilo que você deseja, né? Você vai juntando dinheiro, né? O ano inteiro você juntando dinheiro para comprar aquele relógio, aquele sapato bonito, né? E você trabalha, você junta, agora vai dar para eu comprar, ou então você passa o cartão lá, e aí eu te pergunto, quem nunca depois que comprou e está lá de posse daquele bem, você fala assim, ué, não mudou nada a minha vida, né? Ué, eu fui viajar, voltei, estou com os BO tudo no mesmo lugar, não resolveu nada. Eu fui triste, voltei triste, né? Você fala, mas não era viagem que todo mundo, quando eu vi na TV, todo mundo feliz, né? Descendo tobogã, né? Pulando na piscina, era aquele rio de águas quentinhas lá, né? Que faz bem para a gente, mas eu fui, voltei e estou com os B.O. para resolver, estou querendo dormir, não consigo, continuo perdendo o sono. É que tem algo por trás disso daí que não supre o desejo do teu coração. O desejo real do teu coração. E quando eu falo que esse desejo ele é baseado no possuir, o desejo mundano, né? Quando você compra então aquele relógio, você perde a graça. Por quê? Porque se o desejo ele é ter alguma coisa, o amor é desejo, o desejo ele é satisfeito. Cadê o amor? Acabou. Acabou. E quando eu lia, né, esse trecho no livro, tem uma parte muito engraçada que ele fala assim, né? Ele pega uma atriz famosa e fala assim, todos desejam essa atriz famosa, menos o marido dela. Porque se desejo é possuir, ele já tem. Então ele não tem mais amor. Olha para você ver como é que é profundo. A partir disso eu vou, às vezes quando vou no shopping, eu olho as coisas e falo assim, será que isso aqui é desejo? Só eu não vou comprar esse negócio aqui não. Essa camisa bonita, eu tenho 2 camisas que estão novinhas lá, vou trazer para o bazar, vou comprar outra, está na promoção, né? Olha os módulos de marketing, olha a inteligência de Jesus aqui na nossa mente, para discernir as coisas. Quem é inteligente, o vendedor da loja espertão lá, não pega não, sabia? Não pega. E depois que eu aprendi isso daí, eu estou virando o chato das lojas. Eu vou no lugar e o vendedor não aguenta mais me ver. Porque eu fico lá, vendo se eu quero mesmo aquilo lá, se eu preciso daquilo lá, eu falo, olha, você vai me aguentar. E eu vou lá, eu dou uma volta, eu vou lá, eu visto, não vou embora, depois eu volto, né? Eu estou muito emocionado, depois eu volto. E fico lá, e ele fica, não aguenta ver minha cara. Aí daqui a pouco eu decido, não vou comprar nada não, vou embora. Isso aqui não vai suprir, não vai mudar a minha vida em nada. E Deus é que está me conduzindo para isso e quer conduzir você, para você ser alguém inteligente, sábio. Porque as pessoas, o mundo, ele quer nos embaraçar com coisas. O mundo quer nos embaraçar com sentimentos. Tem muita gente, tanta gente embaraçada com sentimento. Não sabe se casa, não sabe se larga da esposa, não sabe se tem filho, se não tem, porque está desconectado com os propósitos bíblicos. Desconectado com os propósitos bíblicos, igreja. Está influenciado, está com a dopamina toda desregulada, está precisando de prazer, está vivendo por prazer. A Bíblia chama esse povo de povo hedonista. Os edomitas eram aqueles povos que viviam alimentados pelo prazer. A vida deles era obter prazer. E cada vez que você vai obtendo prazer desconectado com a palavra, você precisa de mais prazer, porque a sua dopamina ela se regula. Então aquele que procura prazer numa bebida e bebe um copo, daqui a pouco tem que tomar 2, porque desregulou o sistema. Daqui a pouco 3, 4, daqui a pouco tem que mudar a bebida para uma bebida mais forte. E assim vai de abismo em abismo. E a palavra também, o salmista fala que um abismo atrai outro abismo. Deleitar-se não é andar com Deus por causa do que Ele pode dar, mas por causa de quem Ele é. É quando a alma diz, eu quero estar com o Senhor, mesmo sem pedir nada. Será que você já buscou o Senhor sem pedir nada? Eu ouso a duvidar, você sabe, porque a gente já mecanicamente aprendeu a orar assim, Senhor, abençoa. Não é verdade? Você não começa a sua oração desse jeito?
Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa, Senhor, você já começa pedindo. Você nunca vai em oração ao Senhor e fala assim: Pai, eu quero sentir Tua presença hoje, Senhor. Pai, eu quero ouvir Tua voz, Senhor. Pai, eu quero que o Senhor complete isso que está faltando no meu coração, eu estou me sentindo tão mal. Já tem um pedido aí, né? Mas é um pedido diferenciado para Deus, né? Nós somos como crianças, pedindo as coisas para Deus toda hora, porque nós somos dependentes dEle, a gente tem que pedir para Ele, sim. Nós dependemos dEle, precisamos de sabedoria, Senhor. Mas tem hora que Deus nos chama para contemplar a beleza da santidade dEle. Tem hora que Ele nos chama para a gente só desfrutar daquilo que Adão tinha lá no Éden. Desfrutar daquilo que o salmista, Davi, ele não via a hora de estar no tabernáculo, dentro da presença de Deus. Daquilo que Moisés, conversando face a face com Deus, um dia chegou para ele e falou: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre Tua glória. É o que me importa. Eu quero que o Senhor me mostre a Tua glória, eu quero ver Tua glória, eu quero ver Tua presença. E Deus disse: Moisés, entra na fenda dessa rocha, porque você vai me ver passando, vai me ver no futuro, em Jesus. A minha glória está em Jesus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Olha a conexão da palavra, que coisa linda, né? Então Moisés olhou a glória de Deus no futuro, Deus passando por ele, escrevendo lá em Hebreus que o resplendor da glória de Deus, a parte mais incandescente de Deus, ela se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que naquele momento disse para Moisés assim: olha, você vai ver minha glória no futuro. Ele mostra e Ele revela a glória dEle para nós hoje, para a igreja hoje, o resplendor da glória de Deus, aqui através dessa palavra. E Ele quer revelar ainda mais essa glória para a tua vida e para a minha vida. Então, quando eu pregava essa mensagem, eu dizia assim: olha, deleita-te no Senhor, não perde nenhum culto, busque ter prazer no Senhor, cerque-se das coisas de Deus, tenha prazer nele, Ele vai mudar os desejos do teu coração. E isso é verdade, isso é uma bênção. Na EBD a gente aprende que o processo de salvação é Jesus nos chamando, Ele trocando o nosso coração. Ele fala para Ezequiel, né? Vos darei um novo coração, introduzirei dentro de vós um coração de carne. E lá em Hebreus ele fala que dentro desse coração eu vou escrever as minhas leis. Eu vou mudar você na sua essência, eu vou transformar você de dentro para fora. Não ensinará nenhum irmão o teu irmão, porque todos me conhecerão. Está escrito lá em Hebreus capítulo 8. Por quê? Porque Deus, através do Espírito Santo, Ele vai se revelar a você. Esse é o processo de salvação. E agora Ele vem e Ele fala para a gente assim: olha, eu vou mudar os seus desejos. Aquele que desejava as coisas terrenas vai começar a desejar coisas celestiais. Essa foi a minha ministração durante longa data. Só que agora, parece que o Espírito Santo ele me deu de novo, é aquela analogia, né, que a Bíblia ela é como se fosse uma cachoeira de águas cristalinas. E toda vez que você colocar o copinho para beber água e beber um pouquinho, você nunca vai beber da mesma água. É sempre uma água renovada para a igreja. É sempre uma água nova e pura. É uma água fresquinha que sai do trono de Deus para a tua vida. E aí eu lendo esse texto, eu falei assim: olha, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Você sabe por que só Ele consegue conceder o que deseja o teu coração? Porque só Ele é o supridor verdadeiro do desejo do teu coração. Ele vai mudar sim os teus desejos, a tua jornada, a sua caminhada vai ser diferente quando você aceitar Cristo, mas você tem que entender que o ser humano nasce com um buraco dentro do coração dele, e o buraco só pode ser preenchido pela presença de Deus. Ele fala então: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Só Ele sabe o que deseja o teu coração. Você não sabe, eu não sei, o mundo não sabe, e a gente tem experiência disso. Do mesmo jeito que a gente vê gente abastada, cheia de dinheiro, triste, a gente vê aquela senhorinha que não tem nem dinheiro para pegar ônibus, saltando na presença de Deus.
profetizando, falando em línguas, orando, glorificando o nome do Senhor, porque ela entendeu que o desejo do coração dela é pelo Senhor. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você entender a tua essência, que não adianta você buscar as coisas desse mundo, dessa terra, não adianta você pensar que você vai ser bem sucedido e a tua vida vai mudar, não. Eu quero te dizer que o único desejo que existe no teu coração, que pode ser suprido, é o desejo por Deus. É o desejo pela presença dEle. Adão vivia na presença. Moisés queria ver a glória de Deus. Davi desejava o tabernáculo. Os profetas ansiavam por Deus. E Jesus, ele veio para restaurar a presença. O Espírito Santo veio para habitar no meio de nós, por causa da presença. A Nova Jerusalém é a presença perfeita de Deus. Quando ele fala em Apocalipse capítulo 5, que nós seremos reis e sacerdotes. Sacerdote é intercessor entre o povo e Deus. É aquele que conversa com Deus para trazer o recado, povo. Olha que função gloriosa que Deus coloca na minha e na tua mão. E ele fala que nós teremos uma liderança perfeita, uma liderança regida por Deus na presença de Jesus Cristo. De Gênesis ao Apocalipse, a mensagem é a mesma. O coração humano deseja voltar para casa. O coração humano perdeu a sua imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. Mas Ele nos vivificou, Ele nos restaurou, Ele nos alcançou, Ele nos fez e nos deu condição de nascermos de novo para uma nova vida. Uma vida que agora a gente não vive mais em si próprio, a gente vive para Ele. E a gente vive nele. A gente vive em Jesus. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ele sabe exatamente qual é a necessidade do teu coração. Ele sabe exatamente qual é a necessidade do nosso coração. O mundo não sabe. Nós não sabemos e estamos aprendendo aqui hoje qual é o desejo do nosso coração. Se te falta alguma coisa, pode ser que a falta que está tendo em você aí, ó, Deus está aqui hoje para suprir essa falta. Amém? Eu já estou caminhando para finalizar essa mensagem. E hoje, como que isso repercute na nossa vida? O que Deus está perguntando para nós, o que a gente tem desejado? E eu também não estou querendo que você desconsidere os desejos humanos, não. É válido, né? Deus, Ele é um Deus que Ele é galardoador. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância é viver na plenitude aqui nessa terra. Só que é viver nessa terra de forma extraordinária. Não é viver como os ímpios. Não é viver como aqueles que não são alcançados. Porque nós somos um povo, está dizendo lá em Êxodo, né? Moisés falou, nós somos um povo diferenciado, distinto. Um povo que quando chama, Deus vem. Um povo que quando o inimigo vê a fumaça do sacrifício sendo feito, o inimigo treme. O inimigo fala, eu vou ser derrotado, porque vem sobre mim o exército do Deus vivo. Essa unção é sobre nós, é sobre a igreja. Tem algo especial na tua vida. E não é proveniente de você próprio, não. Tem algo especial por causa daquele que te comprou. E não pagou preço de prata e de ouro, não. Pagou um preço de sangue pela tua vida, pela minha vida. Então Ele nos resgatou para que a gente deixasse a nossa vã maneira de ser. Está escrito lá em Pedro. Para que vivêssemos uma vida extraordinária. Uma vida além do visível. Uma vida baseada em fé, naquilo que Deus tem, naquilo que Ele trabalha, naquilo que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você. Entenda que você está debaixo de um processo detalhado de Deus. Tudo que acontece na sua vida está debaixo desse processo. Ele é aquele que vai esculpir o seu caminho, de uma forma tão detalhada, em cada detalhe Ele tem o dedo dele ali para atingir um propósito específico. Ele nos chamou para seres obedientes a Ele, para entender esse processo. Quando você pensar assim, olha, eu vou reclamar, não estou gostando disso daqui não. Esses dias eu ouvi algo muito interessante, que reclamação é você pedir socorro para quem não tem competência de te socorrer.
Você reclamar de alguma coisa, você pedir socorro para quem não tem competência nenhuma de resolver a tua vida. Você já parou para pensar nisso quando você reclama? Você reclama às vezes para a tua esposa do teu trabalho. A tua esposa, o que ela pode fazer por você? É a reclamação. Né? A reclamação tem uma linguagem também que fala, né, que ela é uma música da terra. Crente não pode reclamar, não. Crente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito de Deus para você passar pelo que você está passando. Seja coisa boa, seja coisa ruim. É Ele que opera tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que opera você decidir alguma coisa, se você está na mão dEle. Eu decidi casar, Ele operou em você a decisão. Agora confie que você, como casal, está na mão dEle. Ele operou você sair do emprego, agora Ele vai te abrir uma porta, Ele vai fazer você entrar numa nova estação. É Ele que opera tanto o teu querer, o Espírito Santo começa a incomodar. Eu quero mudar de casa, Fabiano, eu quero mudar de trabalho, Fabiano, as coisas não estão bem. É Deus operando aqui. Se Ele opera o querer, Ele vai operar no efetuar. Ele vai reger a tua vida também. Se Ele pediu para você fazer alguma coisa, Ele vai costurar o teu caminho de jeitinho certinho dEle, para que tudo aconteça para a glória dEle. Amém? E aquilo pode ser aparentemente algo ruim, mas Deus não vê como o homem vê. Às vezes perder com Deus é ganhar. Já falei tantas vezes isso no meu ambiente de trabalho. Às vezes perder é ganhar. Às vezes ganhar as coisas que a gente acha que a gente está ganhando, a gente está perdendo com Deus. Até nisso a gente tem que pedir discernimento do Espírito Santo. Senhor, eu ganhei isso aqui, mas não está me fazendo bem. Senhor, eu estou tendo um benefício aqui, mas não é isso que eu queria. Eu vou devolver, eu vou entregar. Eu não quero assim, eu quero diferente. Eu quero certinho, Pai amado. Eu quero calmo, tranquilo. As coisas de Deus é tranquilo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha como é a vontade de Deus. Ela é boa, faz bem para a gente, faz bem para a alma, faz bem para o sentimento. Ela é perfeita, porque ela vai atingir o propósito pelo qual ela veio. E ela é agradável. Você sente prazer. Você sente prazer naquilo que Deus te dá. Mas o que realmente você deseja? O que governa o nosso coração? Para onde a nossa vida tem apontado? E o nosso coração, ele é como uma bússola. Ele é como uma bússola. Às vezes pode ser que você acha que ama alguma coisa, mas você não está amando, não. Às vezes nosso amor, e o nosso amor, um termômetro muito glorioso para você, muito glorioso e não, muito revelador, é quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você pensa? Olha que termômetro. Será que você ama a Deus acima de todas as coisas? Será que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Será que eu coloco Ele como prioridade máxima? Será que Ele é o meu deleite maior todos os dias da minha vida? Amanhã você vai acordar, você vai descobrir. No que você vai pensar? Será que é no café da manhã? Será que é no trabalho? Será que você não vai nem dormir essa noite? Mas em nome de Jesus, Deus vai colocar um sono tão glorioso de descanso sobre a tua vida. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, eu confio nesse Deus que eu estou ministrando segundo essa palavra, que Ele vai te dar descanso no meio da tormenta, no meio do caos Ele vai te dar descanso. Assim como foi com Paulo, no meio da tribulação. Ninguém podia com Paulo. A gente fala isso na EBD, se você não tem vindo, vem para você aprender um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos. Ninguém podia com Paulo. César, o imperador romano, falava assim, eu vou te matar. Ele falou, se você me matar, eu estou com Cristo. Eu vou impedir você de pregar, eu vou pôr você na cadeia, eu prego na cadeia. Ninguém podia com ele. Podia fazer sol, chuva, tempestade, o barco afundar com ele. Ele falava assim, eu sei que para mim o viver é ganho e o morrer é Cristo. Se eu viver, eu vou viver produzindo fruto para Ele. Se eu morrer, eu vou estar com Ele. Então, para mim, eu não tenho que me preocupar com nada. A nossa vida, ela é uma vida na fé daquele que nos resgatou. E fé é confiar naquilo que você não enxerga. Fé é permitir que Ele te explique depois o que está acontecendo agora.
Você consegue depositar essa fé no Senhor que você serve? Senhor, eu confio no Senhor, me explica depois, eu não estou preocupado, eu quero entender o processo e eu quero absorver a Tua presença e a Tua revelação em cada detalhe desse processo que eu estou passando na minha vida. Não é fácil não, mas eu tenho certeza que a presença dEle sobre a tua vida vai ser diferenciada, dentro desse processo muitas vezes doloroso, difícil, que ninguém quer passar, mas você está passando, porque Deus vai te dar graça, porque Deus vai te cobrir, Ele vai te fortalecer, Ele vai fortalecer tua musculatura espiritual, você vai sair desse processo, olhando Deus de forma diferente do que você olhava, você vai sair conhecendo o Deus que você serve, porque muitos sabem quem Deus é de ouvir falar, eu sei quem é, todo mundo sabe quem é Jesus, mas quem será que o conhece verdadeiramente? Nós somos especialistas em mascarar o desejo verdadeiro. Às vezes a gente chama de carência, de ansiedade, de vazio, falta de propósito, insatisfação, mas isso tudo é a nossa alma, é a sua alma dizendo assim, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero a presença de Deus. E hoje o Espírito Santo está chamando você, não para pedir algo, mas para desejar alguém. Você topa? Falar assim para o Senhor, Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? Relacionamento de novo, diálogo, palavra. É pela palavra, a palavra não é um livro, simplesmente um livro. A palavra, além de ser o próprio Jesus, nessas linhas, nesses parágrafos, nesses capítulos, ela é instrumento de intimidade. Isso aqui que você tem nas mãos é instrumento de intimidade. Uma vez eu preguei para as crianças, eu falava assim para elas, você está vendo isso daqui? É uma janelinha que você vai enxergar o céu do outro lado. Só que você tem que entrar nessa janela e ver o que está nessa paisagem aqui, o detalhe dela. Você tem que enxergar o que está por trás. Ela é um instrumento de intimidade com Deus. Ela é um instrumento pelo qual Deus vai saciar o desejo da tua alma. Olha que coisa gloriosa. Eu não preparei isso não, meus irmãos. Essa mensagem aqui, eu não preparei e eu venho para cá toda vez tremendo de medo, presbítero Felipe, porque eu falei agora, né? O que eu vou ministrar, Senhor? Se o Senhor não me ajudar, eu vou ficar dando aula aqui, explicando o conceito, mas não é isso que eu quero, Pai amado. Eu quero um impacto no teu povo, por causa do poder da tua palavra. E o impacto que Deus quer te dar hoje é você sair daqui consciente de que o teu coração tem um desejo exclusivo que é pela presença de Deus. E todas as outras coisas vão deixar você continuamente triste, achando que está faltando alguma coisa, porque você está buscando coisa errada, no lugar errado, na hora errada, coisa que Deus não pediu para você buscar, Ele pediu assim, Ele fala uma vez para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Perfeito, Tiago fala, perfeito não é alguém que é incólume de erro, que não erra, esse não é perfeito. Tiago fala assim, capítulo 1, tende alegria quando passardes por diversas provações, porque a prova da sua fé produz paciência, produz persistência, perseverança, e a perseverança te coloca no caminho da maturidade, e você quando está no caminho da maturidade, você é um homem e uma mulher perfeito. Aí ele continua, que não tem falta de nada. É isso que Deus quer fazer com você hoje, que você não tenha mais falta de nada. Porque Ele vai encher o teu coração da presença dEle. Porque você vai entender que se você se deleitar nele, ter Ele como teu prazer maior, Ele vai realizar o que deseja o teu coração. E o que deseja o teu coração é o próprio Deus, é a própria presença dEle. Esse é o desejo do teu coração. A ciência, a filosofia, a antropologia, a psicologia, eu não quero desmerecer as áreas científicas, não, mas ela busca suprir o vazio do coração do homem, que só pode ser suprido pela presença de Deus. Ele está então te chamando hoje, não para pedir algo, mas para desejar alguém. Hoje, Deus não está oferecendo para você uma bênção, Ele está te oferecendo a si mesmo. Será que você aceita o próprio Deus no lugar das bênçãos? Uma vez Deus chegou para Moisés, está lá em Êxodo 33, eu queria pregar até 9h15, gente, mas está difícil.
Estava lá em Êxodo 33 e Deus conversava com Moisés e falava assim: Moisés, esse povo aí está me cansando, Moisés. Esse povo não para de praticar idolatria. Moisés, eu vou desistir desse povo. Não aguento mais, está difícil. Moisés, vou fazer o seguinte. E Moisés foi, intercedeu pelo povo. Aí Deus falou assim para Moisés: por causa desse povo complicado, Moisés, eu vou fazer o seguinte: eu não vou com vocês não, mas olha, eu vou te dar vitória, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar influência, eu vou te dar poder, Moisés, mas a minha presença não vai com vocês. Moisés falou assim: Senhor, espera aí, o Senhor vai me dar tudo isso? O Senhor vai me dar poder, influência, riqueza? O Senhor me vai fazer como governante desse povo? Mas sem a tua presença eu não quero ir. O Senhor pode me dar tudo isso, mas se o Senhor não me der a sua presença, para mim tudo isso não serve de nada. Moisés falou isso, lê lá em Êxodo 33, Moisés falou assim: não, eu não troco a tua presença, por maior que sejam os benefícios que o Senhor tem para me dar. Eu sei, eu entendi que o maior benefício que eu posso ter, e o único benefício que vai suprir o meu interior, é a tua presença, então eu não abro mão da tua presença. Que nessa noite você entenda que é para você nunca mais abrir mão da presença de Deus. Se é que você abriu mão alguma vez, eu espero que não, para você nunca mais abrir mão de estar na presença de Deus, seja no culto, seja na tua casa, seja ouvindo louvor no teu carro, seja na tua empresa. Fala: Senhor, traz sua presença para cá, Pai amado. Traz, porque a sua presença ela vai estabilizar o meu interior, Senhor. A presença de Deus vai me equilibrar. Eu, sem a presença de Deus, fico ansioso, fico querendo as coisas, mas a tua presença, ela me supre, ela me completa. Traz a tua presença, Senhor, para a tua igreja, traz a tua presença para as famílias, Senhor. Ele está oferecendo a si mesmo nessa noite. Talvez você diga: mas eu estou cansado, estou frio, eu me perdi, eu não sei mais o que eu sinto. E Deus responde: eu sei o que o seu coração deseja e eu posso te dar. Hoje Ele quer restaurar o seu desejo pela presença. Ele quer acender de novo a chama que pode ser que o mundo tenha apagado. Ele quer ser novamente o teu prazer. E eu quero que Ele, assim, no meu coração, o desejo do meu coração, que Ele encontre uma guarida gloriosa no teu coração. Que essa noite seja uma noite de mudança de perspectiva na tua vida. Você que está ouvindo, você que está acompanhando pela internet, que você saia daqui impactado, falando assim: Senhor, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Senhor, eu preciso tirar a Bíblia que estava empoeirada lá, guardada lá em casa. É aquela Bíblia que está no porta-luvas do carro. Eu preciso de novo, Pai. Eu vou comprar uma Bíblia nova, porque eu quero de novo começar a voltar a examinar as Escrituras. Porque cuidais ter nela a respeito de Jesus dentro desse texto, desse livro. Amém? Se o seu coração sente esse toque, se algo dentro de você reconhece esse chamado, volte para o desejo original, volte para a presença, volte para o Senhor, porque quando Ele é o seu prazer, Ele também é a sua resposta, e Ele realizará aquilo que você sempre quis, Ele mesmo realizará aquilo que você sempre quis, que você sempre quer, e que você ainda vai querer no futuro. É Ele que supre o teu desejo. Amém? Se coloque de pé. Será que nós temos um povo nessa noite que vai voltar a se deleitar no Senhor? A ter o seu Senhor como o maior prazer da tua vida, como a prioridade maior? É claro que a gente depende dele até para isso, até para que isso aconteça na nossa vida, essa reforma, precisa da atuação dele. Mas se ele te trouxe aqui nessa noite, é que ele está querendo fazer essa reforma na tua vida. Ele está querendo mudar algumas coisas, algumas perspectivas, alguns planos, projetos. E como glorioso é quando você entende que Deus mudando nossos planos não é um Deus algoz, querendo me castigar, não. Ele está querendo manifestar o seu amor e querendo trazer a verdadeira essência para a tua vida, dentro de um propósito que não é um propósito terreno, é um propósito supremo, superior, que não é dessa terra. É diferenciado para a tua vida, porque Ele te ama. Ele ama tanto a vida, Ele ama tanto a vida da igreja, que Ele entregou a Jesus para Ele poder conversar comigo e com você.
E não que a gente faça igual Israel fez. Ele falava assim, que estendeu as suas mãos todos os dias a um povo rebelde, a um povo que não chamava pelo nome dele. Ele se disse: eis-me aqui. Ele falou: olha, tem gente que não chama por mim, mas eu vou amar esse povo, porque esse povo aí é minha propriedade peculiar. Eu vou comprar esse povo, que é um povo órfão, é um povo que não tem Deus na terra, é um povo gentil, é um povo que não tem valor. Eu vou me entregar por esse povo, porque eu quero conversar, eu quero ouvir esse povo, eu quero ter contato, eu quero ter intimidade com esse povo, eu quero completar o coração desse povo. Eu quero que eles parem de ficar correndo para lá e para cá, porque a minha presença, ela vai contigo. Deus falando para Moisés, para te fazer descansar. Tem descanso na presença de Deus. Eu quero dizer para você que tanto tem descanso, que Jesus, ele vem com uma autoridade tão potente, uma autoridade que ela foi gerada no Calvário, naquela cruz. E ele fala assim: vinde benditos do meu Pai. E ele fala: olha, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Você sabe o que eu vou fazer? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Santo Deus, eterno Pai, que nós possamos sair daqui impactados, Senhor, porque ouvimos a Tua voz, pela Tua palavra, não por causa do presbítero Fabiano ou qualquer homem, Senhor, mas que a gente entenda que o único desejo do nosso coração é por Ti, e o Senhor está aqui com as mãos estendidas, Pai, para completar, Senhor, aquilo que faltava no nosso coração, e agora não falta mais, porque a Tua presença, ela desce como uma chuva serôdia, uma chuva temporã. A gente pode sentir a Tua presença, Senhor, nos inundando, nos enchendo, Pai, completando, alinhando as expectativas, alinhando os sentimentos, equilibrando, Senhor Deus, o dia de amanhã, equilibrando o passado, Senhor Deus, colocando em ordem todas as coisas, ó Pai. Aquele vale de ossos secos, ó Pai, a Tua presença, Senhor, ela põe de pé. Ela coloca firme, Senhor Deus, ela monta um exército por causa da Tua presença, Senhor, que nós nessa noite saímos daqui como soldados, Pai, revigorados, renascidos pelo Teu Espírito, Pai amado, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu favor imerecido, porque nós não somos nada, mas o Senhor resgatou a nossa imagem e semelhança contigo, Pai, em Jesus Cristo. Pai amado, eu intercedo pela igreja, Senhor, que possamos agora, Senhor, continuar a sorver, Senhor, produto da intimidade do Teu povo contigo, Senhor, que a gente possa olhar o resplandecer da Tua glória nos nossos irmãos, ó Pai, que o Teu perfume, Senhor Deus, exale, Senhor, do nosso falar, que o Teu perfume exale, Senhor Deus, da nossa postura, Senhor, que nós possamos ser edificados uns nos outros, Senhor, que a nossa linguagem venha a ser transformada, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa empresa, os nossos familiares possam entender que nós somos filhos do Deus vivo, que nós somos, Pai amado, resgatados, e nós não somos órfãos no mundo, nós temos um Pai, e um Pai, Senhor, amoroso, um Pai que tem propósito na nossa vida, Senhor. Não nos permita mais desanimar, não nos permita mais, Senhor, reclamar, Senhor, mas tudo a gente coloque em oração no secreto, Pai amado, buscando Tua face, a Tua presença, Senhor. Conduza a nossa vida, Senhor, continua conduzindo a nossa vida, conduz a vida da igreja, continua conduzindo a vida da igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém, amém, meus irmãos, que o Senhor abençoe sua vida. Pedir para o presbítero Felipe Petra a bênção. Aviso, o presbítero Hélio pede para aqueles que vão participar do jantar de final de ano, passar nomes ao término do culto. O presbítero Hélio estará lá no hall, não é para pagar hoje, apenas dar nome, tá bom? Procure o presbítero Hélio. Deus abençoe. Presbítero, por favor. Estenda suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra bendita, Senhor. O Senhor se revelou a nós através da Tua palavra, e como ministros da Tua casa, como filhos